Olá, estudante! Última aula 22, aula de recuperação. Estamos realmente finalizando. Agora é verdade, gente. Finalizando de fato. É a nossa última aula, né? Isso. 22, aula de recuperação. Eu sou a professora Elisângela. Prof. Iris. E nós vamos direto para o nosso slide porque tem muita coisa para a gente recuperar aí. Então acompanha comigo. Nós vamos falar aí de 4 aulas em específico. Diferente da revisão, essas aulas é exatamente o que vai cair na avaliação de vocês. Então presta bem atenção, porque essa revisão vai te ajudar muito na hora da avaliação. Qual que é a primeira aula que nós vamos recuperar aqui, professora Iris? Aula 10, aspectos gerais da atividade física e saúde. Perfeito. E nós vamos recuperar a aula 14, músculo e exercício, parte 1. Nós vamos também falar da aula 15, músculo e exercício, parte 2. E vamos falar da aula 17, princípios do treinamento com exercício físico. Vamos iniciar então falando da aula 10. Então lembra aí comigo que o que nós vamos recuperar é o que vai cair na tua avaliação aí. Então fica ligado. Sobre essa aula, o que nós vimos, né? Nós falamos da evolução do conceito de saúde, e aí nós lembramos que isso começou lá na década de 60, onde mudou, né? Teve alterações ali do conceito de saúde. Ele evoluiu com a Declaração de Alma-Ata em 78, onde eu trouxe a proposta aí, né? Saúde para todos. Então, essa conferência ela foi um marco para o processo de transformação da saúde. Nós também vimos as declarações advindas das conferências. Então, quais foram as declarações, né? Os documentos que saíram de cada conferência, professora Iris? A primeira aí foi a Declaração de Ottawa, em 86, no Canadá. A segunda foi a Declaração de Adelaide, em 88, na Austrália. A terceira, a Declaração de Sandusval, em 91, na Suécia. A quarta, Declaração de Jacarta, em 97, na Indonésia. E a quinta, Declaração do México, 2000. Perfeito. A partir desse momento aí, desse processo de transformação, chegou também o momento da gente falar da atividade física como uma ferramenta. E isso veio no Brasil a partir de quando? Quando a gente teve a estratégia de saúde global, quando isso veio a nível de mundo. Então, a estratégia em saúde global começou a discussão relacionada à atividade física como uma ferramenta de promoção da saúde. Isso chegou no Brasil mediante a Política Nacional de Promoção da Saúde, onde nós tivemos aí avanços no combate ao sedentarismo. Dentre esses avanços, ele foi potencializado por quê? Por conta do avanço tecnológico, houve a mobilização da sociedade e, consequentemente, aqui nós criamos a nossa Política Nacional de Promoção da Saúde. Nós também falamos sobre os domínios da atividade física. Quais são eles, professora Iris? Nós temos aí da atividade física no tempo livre, no deslocamento, nas atividades ocupacionais e nos estudos e nas tarefas domésticas. E nós também vimos que a atividade física ela é um comportamento que vai promover interação social com o ambiente. E aí tudo isso para dizer para você que dentro das metas das políticas públicas a gente tem então, pensando lá a Política Nacional de Promoção da Saúde, controle do sedentarismo, promoção do estilo de vida ativo, criação de espaços adequados. Essa é a nossa meta. E aí, professora Iris, chegamos então na hora de recuperar. Então, a gente fez uma revisão rápida da aula. Agora vem uma questão aí para você. Tenho certeza que você vai acertar. Acompanhe aí comigo. Então, a gente chegou aqui, questão única. Ela diz o seguinte: sabendo que a atividade física surge como uma ferramenta de promoção da saúde e prevenção de doenças, os avanços para o combate ao sedentarismo do ponto de vista legal no Brasil foram efetivados por meio... Olha bem, gente, ponto de vista legal e no Brasil. Então, eu estou falando do contexto brasileiro. Eu já vou eliminar uma ata porque é mundial. Eu vou falar que vou eliminar domínios da atividade física porque eu estou falando ponto de vista legal. Eu vou eliminar estratégia global de saúde porque também é mundial. Ficou Constituição Federal e Política Nacional. Qual que é a nossa resposta?
da Política Nacional de Promoção de Saúde. Ficou bem claro, né? Ponto de vista legal, o que foi que garantiu a questão da atividade física? Política Nacional de Promoção da Saúde. Chegamos na aula 14. E a aula 14, músculo e exercício, parte 1. O que a gente viu dessa aula, né? Nós vimos que o músculo ele vai possibilitar movimento, muito claro isso, dos órgãos, articulações e esqueleto. A gente também viu a função dele, né, professora Iris? Sim, nós vimos que ele gera aí força para locomoção e respiração, gera força para sustentação postural e produz calor. Durante os períodos de estresse e frios. Isso. Então aqui a gente consegue ver já a função muito bem delimitada. A gente também viu que esse músculo ele tem camadas. O epimísio, o perimísio e o endomísio. Sendo aqui o epimísio a camada mais externa. No caso do perimísio, a camada que vai envolver o feixe de fibra. E o endomísio que é a camada que envolve a fibra muscular, que é a nossa célula. Nós também falamos das propriedades funcionais, elasticidade, contratilidade, extensibilidade e excitabilidade. Aqui a capacidade do músculo receber o estímulo, no caso da excitabilidade, a extensibilidade é a capacidade dele de estender, a contratilidade se tornar contrátil ali e a elasticidade é voltar, né, ao seu comprimento de repouso após o exercício. A gente também falou sobre o mecanismo de contração muscular. Lembramos lá do sarcômero, falamos lá da proteína, da miosina, da quitina. A gente falou da importância do ATP na produção de energia. Então a gente ilustrou também os fatores que vão influenciar. Isso tudo foi falado na aula. E o que mais que a gente viu? Acompanha aí comigo. Vamos de olho na tela agora. O mecanismo de contração, né, professora Iris? Sim, esse mecanismo, como que ele ocorre, né? Ele vai receber, então, um estímulo nervoso, que vem lá do sistema nervoso. Vai haver a contração muscular, a produção de força no músculo, que pode ser perante o alongamento ou encurtamento aqui. Logo, a gente tem o gasto de energia. Nós também falamos sobre os sistemas primários de classificação de uma fibra. Quais são eles, professora Iris? Nós temos aí a cor da fibra, que pode ser vermelha ou branca, a velocidade de contração, que pode ser rápida ou lenta, e o tipo, né, da fibra, que pode ser o 1 e o 2. Exato, tem um 3zinho aqui, mas desconsidera, gente, é 2. A gente está no erro 2, né? Daí eu e a professora. E aqui marcação metabólica, que pode ser oxidativa lenta, rápida, glicolítica ou glicolítica rápida. Então aqui a gente consegue diferenciar muito bem, né? O que seria uma fibra do tipo 1 e o que seria uma fibra do tipo 2. Mais adiante a gente também viu numa tabela as características. Então a aluno da mediação não pisca nesse slide. Quando a professora diz não pisca, é porque tem coisa que você precisa relembrar. Então aqui a gente tem característica, tipo 1, tipo 2A, tipo 2X ou 2B. A característica a gente vai considerar em relação ao tempo, e aí quando eu digo tempo, é o tempo para haver a contração. O sistema de energia, o nível de resistência, o tipo de exercício físico e o nível de produção de força. E aí a gente consegue observar que é lenta a contração, o sistema de energia oxidativo, no caso é tipo 1, o nível de resistência é alto, o tipo de exercício é aeróbio e o nível de produção de força é muito baixo. Lembrando aqui que eu estou falando do tipo 1. E o tipo 2A, professora Iris? Esse tempo de contração ele é intermediário, sistema energético glicolítico oxidativo, o nível de resistência é intermediária, o tipo de exercício é aeróbio e anaeróbio e o nível de produção é intermediário também. Perfeito. E aqui no tipo 2X ou no tipo 2B eu tenho o tempo rápido, né, o tempo de contração, o sistema é glicolítico, o nível de resistência é baixo, o tipo de exercício é anaeróbio e a força, né, o nível de produção de força é muito alto. Por essa tabela, se você prestou bem atenção, eu lhe garanto que você vai se dar muito bem na avaliação. Agora chegou a hora de recuperar. Vamos ver a questão? Bora Acompanha ver. aí comigo.
Qual que é a questão aqui, professora? No corpo humano, o músculo esquelético possibilita o movimento dos órgãos, das articulações e do esqueleto. Em relação ao movimento aplicado ao exercício físico, é correto afirmar? Então, aqui eu quero o que é correto. Vamos analisar. A produção de força pelo músculo esquelético requer recrutamento exclusivo de fibras tipo 1. Aqui está falando a palavra exclusivo, já vou eliminar essa. Não é exclusivo, é tipo 1 e tipo 2. B. A produção de força requer inicialmente um estímulo nervoso e utiliza energia no processo de contração muscular. Essa daqui parece estar bem correta, mas vamos analisar as outras. C. A produção de força ocorre unicamente por meio do recrutamento de fibras musculares de contração rápida. Por conta da palavra unicamente, eu não utilizo somente rápida, então também vou eliminar. D. A produção de força independente das propriedades funcionais dos músculos, contratilidade, excitabilidade, extensibilidade e elasticidade. Aqui eu estou dizendo que independe, né? E na verdade elas dependem, então já vou eliminar. E. A produção de força no músculo esquelético ocorre de forma involuntária. Aqui eu já vou eliminar porque é voluntário. Então qual que é a questão correta, né? A alternativa B. Chegamos então na aula 15, que fala também sobre músculo e exercício. O que a gente viu nessa aula? Nós estudamos sobre o comportamento do músculo. Então a gente viu a fase de alongamento e a fase de encurtamento, que nós temos então o relaxamento e a contração. A gente entendeu como que esse processo acontece trabalhando os tipos de força, isométrica, concêntrica e excêntrica. E aí, como que fica isso em termos conceituais, né? Então, nós vamos entender que o nosso músculo, ele pode produzir força à medida que ele encurta, que ele permanece do mesmo tamanho ou que ele resiste ao alongamento. Então, a gente vai ter a definição do que é concêntrica, excêntrica e isométrica. Lembrando que concêntrica eu estou falando ali de contração, né? Excêntrica de extensão, de alongamento, e isométrica de permanecer ali sem movimento. Nós também falamos sobre as adaptações, a hipertrofia e a hiperplasia. Hipertrofia ligada ao aumento, né, do tamanho, do volume, e a hiperplasia aumento do número das fibras ali naquele músculo. Tudo isso para que eu tenha então maior resistência, que eu consiga suportar o esforço do exercício. E aí chegou a hora, professora, da gente recuperar. E olha, eu digo com toda certeza, presta atenção que se você não piscar, você vai conseguir, recuperar muito nessa avaliação. Vamos lá ver? Acompanha aí comigo. Então, nós temos aqui o comando do texto, como que fica, professora Iris? Sabendo que a prática do exercício físico propicia inúmeras adaptações fisiológicas nos sistemas corporais, no músculo esquelético, quando as fibras aumentam de tamanho, temos um tipo de adaptação chamada... Olha bem, aqui eu estou falando a palavra-chave, aumentam de tamanho. Falei disso na revisão, né? Então, nós temos lá 2 tipos de adaptação e quando aumenta de tamanho, que adaptação é essa? Vamos eliminar a isométrica, porque aqui é um tipo de ação e não um tipo de adaptação. Nós vamos eliminar a parte de concêntrica também, que é um tipo de ação, excêntrica também, que é um tipo de ação. Ficou hiperplasia e hipertrofia. E aí eu vou subir a resposta para dizer que hipertrofia aumenta, hiperplasia número, é número de fibras que vai aumentar, ok? Vamos seguir questão, a aula 17, né, professora Iris? Aula 17, princípios do treinamento com exercícios. Perfeito. O que a gente viu nessa aula, professora Iris? Nós conhecemos aí as terminologias básicas, como a força, a potência e a resistência. Nós falamos ainda sobre esses programas, né, de treinamento de força, que eles têm aí necessidades, finalidades e tipos de treinamento. Aí nós reforçamos que quando eu falo de força, né, a capacidade do músculo gerar força ali. Quando eu falo de potência, a velocidade na realização de um trabalho. E quando eu falo também da resistência, né, capacidade de realizar contrações por
repetidas ali e se manter por um determinado tempo. Nós também falamos dos princípios gerais do treinamento, falamos da individualidade, falamos da adaptação, da sobrecarga, da especificidade e da reversibilidade. Todos esses princípios foram trabalhados nas aulas. Lembrando que a individualidade biológica, eu estou falando aí de fenótipo e genótipo, e estou falando de considerar as características individuais de cada um. Olha a dica que eu estou dando aqui. Vamos seguir, o que mais que a gente viu, professora Iris? O que é importante observar nesse programa de treino? Então, é importante observar o tipo do exercício, a ordem que acontece, o número de séries, o período de descanso e o número de repetições e até mesmo a velocidade do movimento. Perfeito. E nós também falamos sobre a necessidade do treinamento. Então, de considerar o tipo de treinamento, o grupo muscular que você vai treinar, e a gente viu muito também isso na aula de ginástica, né? O sistema de energia acionado, a percepção motora e a prevenção de lesões. E aí, professora Iris, nós chegamos na hora de recuperar. Então, tem uma questão aí para você fechar a revisão, a recuperação dessa aula, para que a gente já caminhe para o encerramento da nossa revisão de recuperação. Acompanhe aí comigo mais uma questão, hora de recuperar. Vamos analisar ela. E ela diz o seguinte: em relação aos princípios de treinamento, é correto afirmar que cada organismo reage de formas diferentes ao mesmo estímulo aplicado, gerando adaptações específicas. Gostei dessa. Nós estamos falando de princípios de treinamento. Então, eu vou deixar essa em stand-by e vamos analisar B. B. A homeostase diz respeito ao estado de desequilíbrio dos sistemas corporais. Olha, vou até circular aqui, eu estou dizendo que é desequilíbrio, na verdade é equilíbrio. Então, essa daqui eu já começo a eliminar. Letra C. As adaptações fisiológicas independem do volume, da intensidade e do tipo de exercício e ou esporte realizado. Aqui eu já tô agredindo o princípio da especificidade, né? Então, aqui eu estou dizendo que independe. Então, aqui eu também já consigo eliminar. Letra D. O programa de treino deve ser superior às necessidades do indivíduo. Quando eu coloco aqui superior, eu estou dizendo que eu não vou considerar a necessidade dele. Então, eu já vou também afetar o princípio de treinamento, né? Quando eu falo também da especificidade, quando eu falo também da sobrecarga, então eu já agrido também mais um princípio. Esse aqui também não é verdade. Letra E. O aumento sistemático das demandas sobre o corpo não interfere para adaptações futuras. Então, eu estou dizendo que se eu aumentar a sobrecarga, não vai interferir. Na verdade, à medida que eu vou aumentando, isso vai me gerar adaptações futuras, né? Então, esse aqui também é falso. E aí, qual que é a nossa questão, né? Letra A. E aí, gente, vem aqui com a gente agora, fechando, porque nós vamos chegar aqui na hora da nossa avaliação. A hora de recuperar. E aí nós temos uns minutinhos aqui para conversar com você, para dizer para você agora sim que a gente está encerrando e que se você não conseguiu ao longo da aula, eu tenho certeza que agora você vai conseguir recuperar, que você vai conseguir tirar uma boa nota. Nós confiamos em você, no seu potencial, e a revisão também ela foi toda direcionada, então mentaliza aí. Todas as questões da avaliação, elas estão pautadas nessas 4 aulas. Então, foco, perseverança, determinação, força, fé, coragem, que vai dar tudo certo. Já deu, né, prof? Com já certeza. Deu tudo certo. Vocês com certeza já pegaram aí as dicas que a gente tinha para dar, já anotaram tudinho, né? Vocês agora só vão ter sucesso, gente. Se não deu antes, agora esse é o momento. Então, não pisca, não relaxa, foca e aí o sucesso vai vir, com certeza. Sucesso para você, beijo no coração e até o 2º ano. Tchau, gente. Até lá!